Olá, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso canal com o professor Luiz Carlos. Hoje vamos a mais uma aula aí referente ao sexto ano. Hoje nossa aula será a aula 19 sobre as frações e a porcentagem. Vamos seguindo aí ainda com essa parte aí de frações. Hoje, para finalizar, vamos direto para a correção da atividade da semana passada, que foi a atividade 18, referente à fração mista ou fração imprópria. Vamos lá. De acordo com o que a gente viu semana passada, nós temos aqui adiantar aqui mais um pouco. Atividade referente a frações mistas ou impróprias. Aqui eu já trabalhei a parte referente a as operações básicas. Para a gente trabalhar operações básicas com frações compostas ou frações impróprias, que é o caso onde apresenta uma parte inteira. No caso aqui nós temos 2 3/4, ou seja, 2 inteiros e 3/4 menos 2 inteiros e 1/6. Para a gente efetuar essas operações básicas, precisamos transformar essas frações compostas aqui em uma fração, no caso, imprópria, que é aquela fração que tem um numerador maior do que o denominador. Para o caso aqui da primeira fração, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar. Deixa eu botar outra cor aqui, ó. 4 vai multiplicar o número inteiro que está aqui na frente e somar com esse 3. Aqui também eu vou fazer essa operação, multiplicar agora 2 por 6, para a gente transformar isso aqui em uma fração imprópria. Então aqui vai ficar o seguinte: 4 que multiplica 2 vai ser igual a 8, mais 3, que é o número que está aqui acima, sobre 4. Então, veja que é simples. 4 vezes 2, 8, mais 3. Poderia ter colocado 11 aqui, mas para não ficar muito direto, vocês podem fazer com calma. Só apagar esse sinal de mais aqui, que na verdade aqui vai ser um sinal de subtração. Menos 6 que multiplica 2. Isso aqui vai dar igual a 12. Mais 1. Lembrando que o negativo é só aqui na frente da fração. E repete o 6. Veja agora que a gente pode organizar mais um pouquinho aqui as nossas frações. No caso aqui, 8 mais 3 dá 11 sobre 4. Menos 2 mais 1, 12 mais 1. No caso aqui vai ser 13. Vou fazer aqui o 13 aqui, sobre 6. Agora a gente vai ter que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Podemos fazer aqueles conjuntos, né? Como a gente fazia antes. Quais são os múltiplos de 4? Aqui nós vamos encontrar o MMC, que é uma conta simples da gente fazer. Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Conjunto infinito. Os múltiplos de 6. Vamos escrever a sequência de 6 em 6, partindo de 0. 0, 6, 12, 18 e assim por diante. O M
MC, que é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, ou 4 e 6, tanto faz, será o menor número múltiplo dos dois ao mesmo tempo. No caso aqui, nós temos o 12. Então, 12 é o nosso MMC. Vou colocar aqui na frente porque já vai facilitar o cálculo. Seguindo as regras que a gente já aprendeu, 12 dividido, fazer aqui essa divisão, 12 dividido por 4 dá igual a 3, e o resultado eu vou multiplicar aqui acima. Então, 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 11. 3 vezes 11. Menos, olha o sinal de menos aqui que vai acompanhar, 12 dividido por 6, isso dá igual a 2. 2 que multiplica 13. Aqui está praticamente resolvido. Vamos colocar aqui abaixo. Veja que agora nós temos aqui uma multiplicação. 3 vezes 11, 33, menos 2 que multiplica 13, que é igual a 26, sobre 12. 33 menos 26, isso dá igual a 7. E repete o 12. Chegamos à conclusão que a nossa fração resultante é 7 sobre 12. Alternativa correta, letra B. Ok? Vamos partir para 2. Questão 2 da atividade 18. Calcula o valor da expressão. Agora nós temos aqui uma multiplicação. Questão de destacar, desenhando. Também para multiplicação a gente vai fazer o que foi feito para aquela diferença da questão 1. Não tem como a gente fazer multiplicação, ou melhor dizendo, nenhuma das operações básicas com frações na forma composta. No caso, composta de um número inteiro e uma fração. Então, nosso passo inicial é sempre transformar essas frações em frações impróprias. No caso aqui eu vou multiplicar 2 que multiplica 7 e somar com 1. 3 que multiplica 1 e vou somar com esse 1 daqui. Para depois a gente efetuar a multiplicação. Para ser mais rápido aqui, eu vou fazer já colocando o resultado. Então preste atenção aí para entender. 2 que multiplica 7 dá igual a 14. 14 somado com 1, isso vai resultar em 15 sobre 2. Que multiplica, deixa eu botar a multiplicação do jeito que eu coloquei aí, né? Com um x. 1 que multiplica 3 que multiplica 1, tanto faz, 1 que multiplica 3. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então aqui eu tenho 4 sobre 3. Aqui dá para a gente fazer várias simplificações, mas como se trata de uma conta até simples, vamos fazer a multiplicação normalmente aqui. 15 que multiplica 4 dá igual a 60 sobre 2 que multiplica 3. 6. 60 dividido por 6, o resultado aqui é igual a 10. 10 vezes 6 dá 60. Então, nem sempre a multiplicação de frações compostas resulta em uma outra fração. No caso aqui, isso aqui é uma fração, mas só que ela também pode ser representada pelo número 10. Então, pode ser considerada como número inteiro. Alternativa correta, letra E. Vamos partir para a nossa atividade de hoje, um assunto melhor, né?
Frações e a porcentagem. A porcentagem ela não deixa de ser uma fração, só que é uma fração de 100. Aqui tem algumas regras que a gente vai entender aqui. Eu acredito que boa parte do alunado já sabe alguma coisa de porcentagem, já deve ter visto alguma coisa falando sobre porcentagem, sobre pesquisas, aumento de preços, descontos em produtos de loja, supermercado, essas coisas aí, está sempre envolvendo porcentagem. Então é importante, um assunto que a gente está muito no nosso dia a dia. Eu acho que é um dos assuntos que mais está presente nas nossas vidas. E é onde muita gente aí se atrapalha ainda em relação a determinadas compras. Vamos ter cuidado porque a porcentagem, se você não souber, você pode ser enganado. Para transformar a fração em porcentagem, você pode dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número que está acima da fração pelo que está abaixo da fração. Depois basta multiplicar o resultado por 100 e o resultado já será uma porcentagem. Tem outra maneira de fazer, a gente vai ver aqui também. Logo, você transforma a fração em decimal e o decimal em porcentagem. Esse é o símbolo de porcentagem aqui no final, destacado com esse 0/0. Isso aqui é para representar a divisão por 100. Em pesquisas mais avançadas, é comum também aparecer esse símbolo aqui, ó. Isso aqui no caso aqui é uma porcentagem, no caso é uma porcentagem, não é uma milhar, né? No caso aqui é por 1000, a cada 1000, né? Isso aí envolve uma pesquisa mais ampla em relação, por exemplo, a quantidade de mulheres em relação a de homens. Aí a gente pode trabalhar essa pesquisa por 1000. Tem por 1000, por 10.000. No caso aqui acompanha 3 zeros. Aqui é por 10.000. Só que é uns símbolos pouco usados no nosso dia a dia. Mas para quem for trabalhar com estatística, talvez veja muito isso aí em pesquisas. Vejamos mais aqui. Vamos fazer a divisão de 3 por 20. É uma divisão que às vezes você pode estar até pensando, como é que eu posso dividir 3 por 20? Podemos sim. É só a gente acrescentar um zero aqui ao 3 e um zero, vírgula. Regra de divisão. 30 pode ser dividido por 20. Dá 1. 1 vezes 20 é 20. Para 30 vai sobrar 10. Acrescento o 0 aqui ao 10. Eu vou ter 100 dividido por 20. No caso aqui em 100 eu tenho 5 20 completos. Então 5 vezes 20 é 100. Para 100, no caso aqui vai dar nada. Então 0,15. O que está dizendo ali na enunciado é que a gente vai pegar esse número, dividir, já encontrei aqui 0,15. A forma de ler esse número já diz a resposta. Aqui eu tenho 0,15 centésimos. 15 centésimos nada mais é do que 15 sobre 100. Isso aqui é 1, né, gente? 15 sobre 100. 15 sobre 100 nada mais é do que 15%. Então, essa fração 3 sobre 20 corresponde a 15%. Na letra B, 1 sobre 5. Dividir 1, vou colocar aqui, dividir 1 por 5, também não podemos. Acrescentamos 0, 0, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5 é 10, para 10, resultado aqui é 0. 0,2 é o resultado dessa divisão aqui.
0,2 pode ser também representado como 0,20. Tanto faz você escrever 0,2 como 0,20. Então aqui eu tenho 20 centésimos. Então eu tenho aqui uma fração de 20 sobre 100. Ou seja, 20%. É o que representa 1/5. Então, o assunto de porcentagem ele é fácil, porque trabalha com um assunto que a gente já vê mais no nosso dia a dia. Mas temos que ter todo cuidado aí, porque precisa saber um pouquinho aí de operações básicas. E geralmente essas operações básicas elas recaem em números decimais. Prosseguindo aqui, vamos ver mais exemplos, porque o assunto ele é regado de muitos exemplos que representa aí várias maneiras de trabalhar a porcentagem. Vamos ver esse exemplo que diz o seguinte: representa os números percentuais em forma de fração irredutível. Então aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. 5%. Isso corresponde a 5 a cada 100. Veja que aqui eu tenho uma fração. Como eu quero encontrar uma fração irredutível, que é a fração que não tem mais como simplificar, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos fazer uma simplificação. E o único número que divide aqui o 5 e o 100 ao mesmo tempo é o número 5. 5 dividido por 5 é 1. 100 dividido por 5 é 20. Por quê? 20 vezes 5 dá 100. Então, está aqui a nossa fração irredutível, que representa 5%. Para 25%, eu tenho aqui 25%, ou seja, 25 a cada 100. Aqui a gente vai fazer, pode dividir por 25, como pode dividir duas vezes por 5. Quando eu divido 25 por 5 dá 5. 100 dividido por 5, nós já fizemos aqui, dá 20. E veja que novamente dá para a gente dividir aqui por 5. 5 por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, 1/4. 1/4 é o que representa aqui a fração correspondente a 25%. Mais um exemplo aqui para a gente entender. Escreva os números fracionários em forma de porcentagem. Também pode ser chamado de percentagem, né? Geralmente a gente chama porcentagem. Então a gente pode fazer como foi feito no primeiro exemplo. Dividir aqui 1 por 2 e multiplicar por 100. Uma outra forma é a gente pegar e provocar o aparecimento de um número 100 aqui abaixo. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar igual a 100? No caso é 50, não é isso? 50 vezes 2, 100. Se eu multiplicar aqui abaixo por 50, acima também tem que ser multiplicado por 50. Então tem outra maneira de vocês trabalharem essa, de colocar em porcentagem. Então aqui vai ficar 1 vezes 50 dá 50. 2 vezes 50 dá 100. E veja que aqui 50 sobre 100 nada mais é do que 50%. Então, veja aí que 1/2, na verdade, a metade de 1 dá 0,5 também, né? Poderia ser decimal e depois fazer a multiplicação por 100, como foi feito no exemplo 1 aí. 2 sobre 5. Aqui também eu vou provocar o aparecimento de um 100 abaixo da fração, para, no caso, confirmar a porcentagem. Então, 5. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 100? 5 vezes 20, né? Se pegar 20 vezes
5 dá igual a 100. Então, se eu estou multiplicando aqui abaixo por 20, para não alterar o resultado, acima tem que ser multiplicado também por 20. Essa outra forma aqui eu estou dando como exemplo, mas aí fica a critério de vocês seguir a que vocês querem mais. É que achar mais fácil. 2 que multiplica 20, 40. 5 que multiplica 20, 100. Então, nós temos aqui uma fração 40 sobre 100, ou seja, 40 por cada 100. 40% é o que representa a fração 2/5. Nosso último exemplo para atividade determine as seguintes relações. 7% de 2.000. Quanto representa isso? Então, para a gente calcular a porcentagem, uma parte de 20%, a gente pode fazer o seguinte. É pegar esse valor, 2.000, e multiplicar por 7%. E aí, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? Veja que é bem simples também. Vamos fazer aqui 2.000, que multiplica 7%, nada mais é do que 7 sobre 100. Dá para a gente cancelar 2 zeros aqui, de 2.000, com 2 zeros aqui de 100. E vai ficar apenas 20, que multiplica 7. Aqui sobre 1 não precisa nem colocar. 20 vezes 7, aqui eu faço 2 vezes 7 dá 14 e acrescento um zero. Então, 140 é o que representa 7% de 2.000. Veja que é bem simples. Qualquer coisa, procure mais videoaulas referente a esse assunto. Ou então, reveja aqui novamente o que foi passado na nossa aula de hoje. Vamos calcular 20% de 560. É o mesmo procedimento. 560 que multiplica 20%. Veja que agora eu tenho 560 que multiplica 20 sobre 100. Veja agora que esse zero aqui dá para cancelar com um zero daqui de baixo, e esse zero aqui de cima dá para cancelar com esse outro zero. Então vai ficar uma conta bem simples agora. No caso aqui vai ficar só 1, não precisa nem ter fração mais. E o que vai resultar agora é só 56 vezes 2. Na multiplicação 56 vezes 2, o resultado é 112. Se não sabe, é só armar a continha aqui ao lado. 56 vezes 2. 2 vezes 6, 12 a 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Aí fica a critério de vocês. Espero que tenha sido aí bem compreensível a nossa aula de hoje, porque o assunto ele já facilita, mas precisa também de um bom conhecimento em operações básicas. Agora a atividade de hoje, tá aí a atividade. Quanto vale 15% de 300? Faz mais ou menos no estilo que eu fiz agora esse exemplo anterior. E eu quero saber se vocês sabem fazer essa segunda. Uma pesquisa mostrou que 7 sobre 10 dos alunos de uma escola tem o voleibol como esporte preferido. Quantos por cento dos alunos preferem voleibol? Então é só transformar aí 7 sobre 10 em uma porcentagem que você chega lá no resultado. Bom, nossa aula chegou ao final. Espero que tenha dado para compreender. Agora é só aguardar a atividade na plataforma.
ok? Então, gente, até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.